A força relativa do setor financeiro está lentamente aumentando diante do S&P 500, mas a palavra-chave aqui é lentamente. Bruno, bem-vindo de volta. O mercado de equities tem estado muito calmo durante as últimas semanas. Você poderia explicar melhor o que está acontecendo? Sim, como podemos ver aqui, não tivemos muito movimento entre o nível 2151, registrado 2 semanas atrás, e o nível atual de 2163. Essa faixa estreita e estável não está ajudando, mas tivemos que analisar além da superfície. E o que está abaixo da superfície? Você poderia explicar melhor a situação? Abaixo da superfície temos os outros mercados de ações. O S&P 500 reúne as ações Big Caps, mas também temos as Small Caps e Mid Caps. Esta linha representa o Russell 2000 e podemos ver que as Small Caps estão alcançando máximas e mínimas mais altas. A força relativa também vem aumentando desde abril e a situação é a mesma para as mid-caps, que estão alcançando novas máximas. Portanto, há muita participação no mercado. Qual é a situação dos mercados asiáticos? Eles também estão subindo? Antes de falar dos mercados de equities asiáticos, vamos dar uma olhada na rotação de setores. Com a alta do S&P 500, normalmente, a razão entre ações agressivas ou discricionárias e as ações estáveis, que são mais defensivas, aumenta e esse parece ser o caso no momento. Nós temos alguns bons sinais individualmente falando. Por exemplo, quando o setor tecnológico tem bom desempenho, o mesmo acontece com o mercado. Aqui podemos ver que a força relativa do setor tecnológico versus o S&P 500 está alcançando máximas mais altas. E a mesma progressão acontece no próprio setor, com uma ruptura. Além disso, o setor industrial também tem estado em tendência altista e após uma pequena pausa, a força relativa está aumentando novamente, o que também é positivo. Em contraste, podemos ver que a força relativa do setor de defesa tem caído desde o início de julho, o que gera rotação de saída das ações defensivas para outros setores mais agressivos, como o tecnológico e o industrial. Finalmente, temos o importante setor financeiro, que tem se movido lateralmente por um bom tempo. Agora, a força relativa do setor financeiro está lentamente aumentando diante do S&P 500, mas a palavra-chave aqui é lentamente. O movimento não é rápido, e como nos grandes mercados, podemos notar uma espécie de consolidação horizontal. Esse aumento lento também está presente nas equities asiáticas. A situação na Ásia é um pouco diferente. A força do iene tem diminuído, o que significa que o par dólar-iene está subindo. Isso tem ajudado o Nikkei a subir e romper acima da nuvem que vemos aqui. Nós tivemos algumas declarações esta semana que estão refletindo no mercado, e por isso houve alguma realização de lucros, e voltamos a níveis acima de 16.600 na quarta-feira. Portanto, a tendência ascendente deve ser retomada em breve. Has taken some profit and is back again above 16,600 this morning. So it's almost as it was a non-event, and the uptrend should resume relatively nicely. Entretanto, como podemos ver aqui, a força relativa do Nikkei versus o S&P está caindo e teve uma pequena pausa, indicando que o índice japonês está apenas seguindo o movimento do S&P 500. E qual é a situação na Europa? Você poderia descrever o desempenho dos mercados no continente? Na Europa, nada está acontecendo. Podemos ver aqui uma faixa muito estreita e uma consolidação. A tendência está relativamente altista, porque o Eurostoxx está alcançando máximas e mínimas mais altas e rompeu acima da nuvem. A força relativa está tentando interromper a tendência descendente, mas ainda não tivemos sinal disso. E como anda o desempenho dos mercados emergentes? Nos mercados emergentes também temos a mesma situação da Europa. Nada está acontecendo, porque o petróleo tem se consolidado durante as 2 últimas semanas. A força relativa do Brasil versus o S&P 500, por exemplo, está estável
estável, e a situação é a mesma para outros mercados emergentes, em contraste com o bom desempenho que vimos no mês passado. E como anda o desempenho do ouro? Quando a situação está boa, os investidores realizam lucros com o ouro sem temores. É isso que tem acontecido desde que o metal atingiu 1.377 e caiu para 1.310. Mas temos uma nova mínima anterior de 1.306, que também corresponde ao aumento do suporte. Nós ainda não tivemos um novo sinal de que o ouro vai cair mais e de elementos risk-off para o mercado acionário. Portanto, estamos apenas esperando por um sinal e precisamos ser pacientes. Nós já mencionamos 2 semanas atrás que as taxas de juros são um elemento-chave e elas devem aumentar para que a força relativa do setor financeiro também aumente. Mas nada tem acontecido por 2 semanas e continuamos no mesmo nível. Portanto, nos resta apenas aproveitar o verão. Bruno, muito obrigada pela presença e por compartilhar seus comentários com a gente. Foi um prazer. Obrigada pela audiência e não deixem de compartilhar seu comentário com a gente. Até mais!